Olá pessoal, bom dia, mais um vídeo aí de temas jurídicos à reflexão. Hoje parte 2, vamos continuar falando sobre segurança pública. No vídeo passado falamos aí sobre a falta de entendimento das autoridades para, em conjunto, o enfrentamento dessa criminalidade cada vez mais organizada. Hoje vamos falar um pouco sobre as leis e o que precisa, em nosso entendimento, ser mudado em relação a essas leis. É previsto no artigo 144 e seguintes da Constituição Federal, onde em diversos artigos, alíneas e parágrafos, estão ali delineados as atribuições de cada autoridade, de cada ente federativo. Com relação à mudança das leis, começamos por 3 artigos, dentre outros do Código Penal, que precisam, em nosso entendimento, serem mudados. Por exemplo, o artigo 312, peculato, o artigo 316, concussão, e o artigo 333, de corrupção ativa, estão previstas penas mínimas de 2 anos e penas máximas de 12 anos. Ou seja, um distanciamento, um hiato injustificável entre a pena mínima e a máxima. Ou seja, 6 vezes mais, 2 vezes 6, 12. Diferente, por exemplo, do roubo, pena mínima 4, pena máxima 10 anos. Homicídio qualificado, pena mínima 12 anos, pena máxima 30 anos. Quer me parecer, eu posso estar errado, fica aí a reflexão, como esses 3 crimes que eu falei normalmente são praticados por funcionários públicos ou agentes públicos, deixa transparecer que essa omissão estariam não legislando em causa própria. Outra mudança que é urgente, minhas senhoras, meus senhores, na lei de execução penal, de forma, como já disse no vídeo passado, que a pessoa condenada por principalmente os crimes graves precisa cumprir pelo menos de 50% ou 40% em regime fechado, o que não acontece hoje. Mudança também nessa diminuição de penas por trabalho e estudo. A possibilidade de trabalhar e estudar dentro da penitenciária, como já disse no vídeo passado, é um benefício para o preso, o reeducando, que ele vai levar para a vida toda. Não pode ser mais um ingrediente para diminuir sua pena em regime fechado, que já é muito baixa, já é muito pequena. Outra mudança que é urgente, minhas senhoras e meus senhores, é na lei no Código de Processo Penal, no sentido aí de deixar prescrito que o sujeito condenado em segunda instância, ou seja, pelos tribunais estaduais ou tribunais regionais federais, já comece a cumprir a sua pena. Ou seja, não esperar o final do processo, o chamado trânsito em julgado da sentença, aonde muitas vezes já prescreveu, já ficou no esquecimento. Outro ponto aqui, eu sei que é polêmico, mas em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ou se baixa, no meu entendimento e de boa parte da população, como sabemos, a maioridade penal para os 16 anos, e aí precisa de uma mudança, uma emenda constitucional também, ou se dê dentro do próprio ECA um tratamento diferenciado para aqueles adolescentes que cometem atos infracionais a partir dos 16 anos, principalmente os atos infracionais análogos a crimes graves, por exemplo, homicídio qualificados e estupro. Então, esse adolescente, ele precisa ter um atendimento diferenciado, vamos dizer, mais gravoso dentro do próprio ECA. Porque hoje o Estatuto trata da igualdade de condições o adolescente de 12 aos 18 anos. E sabemos, os estudiosos são que dizem isso, que nessa faixa etária, a cada 2 anos, o adolescente muda muito. O seu entendimento, a sua percepção. Então não justifica a partir dos 16 anos um tratamento, no caso desses atos infracionais graves, como vem acontecendo hoje. Ou seja, não tem ressocialização nenhuma nas medidas socioeducativas, ou quase nenhuma. Então, minhas senhoras e meus senhores, essas mudanças
necessitam de votações. Cabe às autoridades do Legislativo Federal, deputados federais e senadores. Mas também em relação às tratativas que deve existir com os estados, aos deputados estaduais e governadores. Então nós precisamos, não só nas épocas de eleições, mas cobrar cada deputado federal, cada senador, cada deputado estadual, principalmente deputados federais e senadores, tem lá na página da Câmara dos Deputados e do Senado, tem lá os e-mails institucionais. Vamos encaminhar mensagem para essas pessoas. Pega o deputado do seu estado, identifica e tá lá. Esses e-mails são os e-mails institucionais públicos. Ou nas conversas que tiverem, repassar aquele que tiver esse entendimento, a necessidade de um atendimento do atendimento diferenciado, e precisa da mudança da legislação para isso. No caso das autoridades estaduais, as conversas para entendimento entre os estados, ações conjuntas entre estados para combater e enfrentar essa criminalidade que é nacional, até internacional. Porque o que nós precisamos entender, minhas senhoras e meus senhores, está lá no preâmbulo da Constituição, que todo poder emana do povo, que exerce através dos seus representantes, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República, são nossos representantes. Essas pessoas precisam ser cobradas, essas pessoas precisam votar ou envidar projetos e tentar a aprovação de leis que vá ao interesse da maioria dessa população que colocaram lá, nós eleitores. Então, minhas senhoras e meus senhores, vamos aí a cada eleição, principalmente as eleições gerais que chamam aí, que é deputados federais e senadores, continuar cobrando através de e-mails para essas mudanças e tantas outras que precisam ser mudadas, para acabar essa sensação de impunidade. Não é a condenação que o bandido criminoso tem receio. O que ele tem receio é da certeza da punição. E hoje essa sensação de impunidade que graça Brasil afora é como um incentivo para ele continuar na criminalidade. Então é isso, minhas senhoras, meus senhores. Mais uma vez, é um resumo que fiz aí pelo propósito do canal de não fazer vídeos muito longos, né? Inscrevam-se no canal, acione o sininho, compartilhem, comentem com os amigos. É importante a inscrição no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.